Olá, fãs da Mega Voltagem, ou Radiolovers. Bem-vindo ao ConaRad, o maior congresso online e gratuito para os profissionais das técnicas radiológicas. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado à equipe da EAD Plus pelo convite. E durante essa palestra a gente vai desenrolar vários assuntos e eu quero mexer com você, profissional das técnicas radiológicas. Eu quero mexer com você. A gente pode mais, a gente tem que acreditar mais. Mas antes, vamos ali para uma apresentação. Eu vou falar de um tema muito importante. Eu só penso quando acontece. Implantação de barreiras, né? É um tema hoje muito ativo dentro do hospital, para evitar eventos adversos, né? O paciente ele entra para um raio-x de tórax e ele acaba no meio do percurso dele dentro do hospital, caindo, fratura uma perna. É um evento que não estava previsto na trajetória desse paciente. E eu quero que você, profissional das técnicas radiológicas, participe mais desse processo. Entenda mais esse processo. Então, eu estou ao longo aí de 2 anos garimpando, usando grandes eventos como esse para divulgar esse trabalho e estimular você, para a gente estar mais participativo, da mesma forma que eu fui estimulado. Meu nome é Paulo Henrique Defines, eu sou docente aqui da EAD Plus, do Senac lá da Camões. Eu sou coordenador de radiologia da PS Santa Marcelina, eu sou membro da Comissão de Produção Radiológica lá do Hospital Santa Marcelina, eu coordeno o núcleo do paciente seguro, né, de segurança do paciente, né, sou tecnólogo em radiologia, né, pós-graduado em radioterapia, docência do ensino superior, gestão em saúde, já palestrei em bastantes eventos. Tem algumas empresas ligadas a treinamento, eu adoro dar aula, eu adoro capacitar. Então, eu me sinto muito bem aqui, né? Tem gente que se sente bem numa academia. Eu me sinto bem aqui, na frente da câmera, no ao vivo, com vocês, passando o conhecimento. E nesse ano nós vamos fundar aí um Instituto Brasileiro de Qualidade Radiológica, aí, com várias novidades para vocês aí. Falei para você que eu fui estimulado, né? Eu era um técnico de radiologia, e já na verdade eu trabalhava no serviço de radioterapia e um dia me chamaram para ser SATRI. SATRI é o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, né? É a resolução 11 do CONTER e falaram para mim, você quer ser SATRI? E eu falei, pô, legal, vamos começar a compreender um pouquinho mais desses processos, né? E isso acabou me estimulando a entender um pouquinho mais, não só do meu processo de trabalho, os outros processos de trabalho, e entender melhor. Aí eu escutava principalmente o pessoal de enfermagem, né, que a qualidade está bem tatuada na pele deles, e eu escutava muito algumas palavras, né, tipo, vamos fazer um 5W2H, vamos fazer um PDCA, e eu ficava sempre curioso, e eu pesquisava, né, e eu fui aos poucos sendo estimulado a realizar processos de qualidade e segurança dentro do meu setor. E aí eu fui passando de supervisor, coordenador, né? Hoje estou coordenando um serviço com mais de 20 serviços de radiologia em mamografia, temos 2 de mamografia, e esse núcleo de segurança do paciente são 135 unidades, um técnico, um tecnólogo, né? Aonde você imaginar um técnico, tecnólogo, coordenando um núcleo de segurança do paciente. Eu agradeço muito a oportunidade e hoje meu grande foco é fazer valer a pena, dar certo isso, né? Eu só penso quando acontece. Isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Acontece aquela, abre aspas, não sei se eu posso falar, mas eles fazem um pi, se eu não puder falar. Acontece a famosa aquele erro, e você fala, eu poderia ter evitado, né? Ou muitas vezes quando acontece o erro, o colaborador ele pensa nele, né? Fala, o que vai acontecer comigo, né? Depois pensar no que aconteceu com o paciente nesse erro do processo, né? Mas vamos pensar nesse conceito aqui que eu puxei de um site aí, da Nexto, que fala assim, errar é humano. E é um título de um relatório publicado pelo Instituto of Medicine dos Estados Unidos em 2020. Olha aí, preste bem atenção nesse número. O número de mortes provocadas por erros no cuidado do paciente chega a 100 mil pessoas no ano. Você já tinha pensado nisso?
e representa a quarta maior causa de morte naquele país, né? Eu não consegui puxar dados no Brasil, mas nós estamos falando aí de um país desenvolvido e nós estamos aí quarta causa de morte no país. E o documento revelou que os erros na área da saúde são mais comuns do que se imaginava. Preocupante, né? Preocupante. Mas a gente tem que tentar se antecipar ao erro, né? Aquele paciente que caiu em determinado momento, aquele exame trocado durante o atendimento, né? Existem ferramentas, existem métodos para a gente reduzir e não acontecer isso. Eu só penso quando aí ferrou, lascou, né? E isso que eu quero estimular em vocês, né? A gente não só pensar que nós somos realizadores de exames, realizadores de tratamento, mas nós podemos participar. Os processos dentro da radiologia nós conhecemos muito, muito. E toda vez que eu vejo que uma equipe agrega o nosso conhecimento, a soma é estupenda, tá? Então, vamos refletir esse instituto aí. Então, e o que são os erros em saúde, né? Os erros, por definição, são atos não intencionais. Pelo menos esperamos, né? Ninguém faz um erro, causando um erro com intenção. Se tiver intenção aí é patológico, mas são erros não intencionais, que podem resultar danos, né, dos mais leves aos mais graves, levando até a morte. De acordo com a Classificação Internacional de Segurança do Paciente, desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, erros no cuidado ele podem ocorrer de algumas formas. Então, tem essa figura aqui. Se você ocasiona um desses erros porque você quer, ou por omissão, ou por falha na ação, porque você quis, então o capetinho vai te puxar para baixo. Porque ninguém faz algo querendo causar dano. Então, esse erro ele pode ser por falha na ação, fazer a coisa errada, mas quando eu falo fazer a coisa errada, é simplesmente, não é tão simples, mas é simplesmente porque no processo não tinha algo que indicava o caminho certo. Você fez aquele processo errado, você trocou aquele processo errado, aquele exame com o paciente de uma forma errada, mas não porque você quis, porque não tinha um processo de verificação. Simplesmente eu posso virar para o paciente e falar: o senhor é o senhor José, vai entregar o exame para o paciente, o senhor é o senhor José da Costa, nem é correto a gente falar, né, para o paciente, né? O correto é o paciente falar para a gente, qual o nome do senhor? Eu sou José da Costa. Fala para minha data de nascimento. 14, então o exame é do senhor mesmo, entrega. Quantos exames trocados de tórax, de pacientes que podem ter o mesmo biotipo, podem ter ocasionado algum erro aí, né? Ou por falha de omissão, deixar de fazer a coisa certa, né? Tentar pular estágios dentro daquele processo. Então você tem um processo que vai desde a identificação do paciente, realização do exame, entrega do exame. Então dentro desses 3 núcleos você tem processos agregados, não tem? Ok. Então toda vez que você pula ou deixa de fazer, é uma falha de omissão, né? E o mais grave de todos, que eu considero aí, é a falta de planejamento e execução. Então tem que levantar possibilidades, né? Então vamos pensar ali no seu serviço quais são todos os erros que podem acontecer. Eu estou falando especificamente da segurança do paciente, né? Mas nós temos erros agregados também, a segurança do colaborador, né? Tecnovigilância, temos outras partes que nós temos que supervisionar, mas a falta de planejamento e execução é grande parte do erro. Porque se eu não planejo e executo, pode ter falhas na ação, você não sabe qual que é o caminho certo, e pode ter falhas na omissão. Pense muito bem nisso. Mas por que pessoas cometem erros? Vamos pensar. Então nesse aqui a gente está falando o que são erros. Mas por que elas cometem erros? Muito interessante, né? Então você é formado para fazer a coisa certa, né? Nenhum profissional, a gente quer que ele erre. Mas se lembrar o meu segundo slide fala que errar é humano. A gente tem que tentar cercar de tudo que é forma. Mas vamos pensar aqui,
Por que os profissionais acabam errando de alguma forma ou de outra, né? Então, de acordo com o senso comum, bastaria uma dose de atenção e dedicação, que muitas vezes a gente perde, né? É ter a atenção, a dedicação para agir da forma errada. Então, se distrair com o WhatsApp, né, no momento do atendimento do paciente, isso é uma forma de distração, né? No meio de um atendimento, você com outro colega falar do jogo de futebol, isso é um momento de distração. Grande parte dos erros ocorre porque a gente perde o foco no momento do atendimento, e isso é grave. Hoje o celular ajuda bastante a gente perder esse foco. Mais prática, né? Erros acontecem por causa do quê? Piloto automático. Ah, esse processo eu já conheço. E no piloto automático pode ocorrer um processo grave. Executar várias tarefas ao mesmo tempo. Isso é um erro também muito grave, que muito profissional da saúde está fazendo, né? Então, no momento que você está numa linha de raciocínio e toca o telefone, pede para outra pessoa atender ou aguarda. A pessoa, se for urgente, ela vai ligar de novo. Encerra a tua linha de raciocínio. Completa. Porque o erro vai vir daí. Outro também, interrupções, tarefa, foco, que foi justamente o que eu falei. E falta de treinamento, né? Não compreender o processo. Então, seu gestor vem lá com uma planilha linda de 850 páginas e fala assim, eu tenho esse processo agora seguro. Então você vai fazer isso. E você vai pegar a rebiboca da parafuseta, vai pôr na rebiboca do outra parafuseta e você não entende nada. Eu preciso de treinamento, eu preciso entender. Então vamos para um processo simples. Processo simples que a gente fala de segurança do paciente. Um processo de você chamar o paciente, pedir para ele se identificar, né? Isso muitas vezes não é comum no serviço de radiologia, mas de uma forma ou de outra você é capacitado para fazer isso. Então é um processo simples. Você vai pedir para o paciente falar o nome e a data de nascimento e você vai conferir se é ele mesmo que você está atendendo. Isso é um processo simples, que basta você compreender. Mas existem processos, principalmente quando se fala de documentos, né, guias, que muitas vezes o colaborador não pode compreender. Então, o treinamento, eu vou estar abordando nos últimos slides dessa palestra e você vai entender perfeitamente isso. E quando a coisa dá errado, o que acontece? Isso aí é show de bola. Fala pra mim. Pensa, coisa deu errado. Qual que é a cultura hoje? É procurar o culpado, né? A abordagem individual. Alguém errou, alguém tem que ser punido, né? Não é assim na maioria dos serviços, né? Isso vai desde a nossa educação, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, né? Eu brinco muito com minha mãe e falo assim, mãe, se eu conseguir alcançar o pote de bolacha que não era para eu comer e eu caí e me machuquei, você também é responsável por esse processo. Você facilitou para eu conseguir chegar no pote de bolacha. Por isso que eu fiquei gordinho desse jeito, né? O processo ele é contínuo, desde a parte da nossa educação lá atrás. Né? Então eu queria aquela bolacha, minha mãe falou, você não pode comer essa bolacha. Mas eu queria muito essa bolacha. Aí eu subi em cima, caí e quebrei o braço. Se fosse facilitar ou dificultar o meu processo, né, eu não teria comido a bolacha. Então, na hora eu fui o culpado, mas ela também é participativa nesse processo, né? Essa postura, gente, isso se você é um gestor, se você é um coordenador, pense muito nisso. Essa postura alimenta sentimento de vergonha. Quando alguém faz algo intencional é outra coisa, não vou entrar nessa questão, mas se lembra dos meus slides, ninguém faz porque quer, faz por diversos falhos no processo. Culpa, medo. Então, a tendência é o colaborador tentar acobertar o máximo possível. Isso é uma relação de falta de confiança. Então, é muito ruim, né? Entretanto, se o erro é fruto de um mecanismo mental, então você pode estar fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, você pode estar sobrecarregado de trabalho, você pode estar com uma série de atividades. Então isso pode ser um mecanismo mental. Então, sob condições de estresse e fatores de distração, é muito provável que esse erro volte a acontecer. Então, aquele mesmo processo, vou entregar o exame para o paciente,
Qual que é o nome da senhora? Ah, meu nome é fulana de tal. Tá, data de nascimento, tá, dupla checagem. E você entrega o exame para o paciente, né? Então, isso vai... Parece coisa tão simples, mas eu já vi erros graves, repito, graves em torno disso. Por quê? Pega duas mulheres, isso já aconteceu, com o mesmo porte físico de tórax, trocou os exames e uma estava com uma doença pulmonar, a outra não. Então, no momento que você trocou o exame, a que estava boa vai ser tratada com antibiótico e a que estava ruim, o médico vai falar que ela estava ótima. Tá vendo? E o processo tão simples, né? Então, o colaborador que faz isso, que o coordenador, o gestor não consegue instituir isso, a falha também é dele. É preciso reconhecer sempre a falha humana. Ela existe, ela está todo dia, ela pode ocorrer a qualquer momento. Então, não só um gestor ou um coordenador, você, profissional das técnicas radiológicas, pode trazer ideias para que esse processo fique mais seguro. E é a forma mais eficaz de eu lidar com o erro. Então pense muito bem nisso, se tiver gestor ou você profissional. Então, não é só eu bolar o mecanismo, mas que ele se torne de uma forma mais fácil e fácil compreensão, seria a palavra mesmo. Vamos falar um pouquinho, já que a gente está falando tanto da segurança do paciente, vamos falar um pouquinho do que o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele fala sobre isso, né? Passar de busca de erros com falhas individuais para a compreensão de erros no falha no sistema. Isso não sou eu que estou falando, ó. É o próprio Programa de Segurança do Paciente. Mudar de um ambiente punitivo para um ambiente de cultura justa. Se você erra, todo mundo erra, seu gestor, seu coordenador, o CEO do hospital errou. Então todo mundo tem que entender que de alguma forma contribuiu para aquele erro. Então para de pensar que é de uma forma individual. Não punir também acaba acobertando erro. A punição acoberta erros. Então, essa diferenciação do trabalho do trabalhador, dos cuidados do trabalhador, isso tem que ser muito diferenciado. Então o erro é de todos. Mudar o sigilo e a transparência para a comunicação de erro. Errou? Se você tem uma política justa, o colaborador ele não vai ter medo de procurar, falar assim, eu errei. Isso fomenta dados, isso traz dados para a gente usar ferramentas para isso não acontecer mais. Mas se o colaborador não fala, esconde de alguma forma, ninguém vai saber e o erro continua ao longo do tempo. Responsabilidade é compartilhada entre todos, tá? Para de ser individualista, o erro não é seu, o erro é de todos. Transformar o modelo de cuidado baseado em desempenho individual para um modelo de cuidado realizado em equipe. Se você entendeu esse processo, se você começar a cultivar isso no seu local de trabalho, né? Mas nem local de trabalho, eu vou falar, é para a vida isso, né? Isso é para a vida, tá? As coisas vão melhorar. Porque nós estamos nessa era aí, a era do cuidado do paciente, o paciente no centro do cuidado. E esse cuidado do paciente, lê embaixo ali, a segurança do paciente é a paz de espírito do profissional de saúde. Então é muito importante você entender esse processo e você agir desse processo de uma forma segura. Rapidinho, só para vocês terem conhecimento, né? O que se pensa quando a gente fala do que é um sucesso no atendimento de um paciente hoje, né? Essa tríade, ela é muito legal, né? Porque hoje, sucesso no atendimento do paciente, né, é a gente com mínimo esforço, máxima emoção e grande sucesso, né? Então, a gente conseguir, através de um processo simples, atingir o máximo de sucesso com menos esforço e o máximo de emoção. Olha o que entra no contexto, emoção. Claro, a emoção, ela ajuda muito no contexto dentro do hospital. Pessoa que espera 4 horas para fazer um raio-x de tórax, ela está extremamente irritada. E a hora que você chamar, ela vai descarregar tudo em você, né? A emoção, ela influencia muito o nosso comportamento, nossos próximos passos. Então, por que não entrar em emoção? Então, eu quero esse máximo de emoção, eu quero emoções positivas, um bom atendimento. Você faz exame, né? Você é da radioterapia, você faz o tratamento. Mas por que não aquele paciente que está perdido no corredor do hospital, você
percebe e fala, posso te ajudar? Atenção, isso pode fazer toda a diferença para o resto da cadeia dentro do hospital, né? Então vai ter a excelência na jornada, atenção centrada no paciente e segurança e qualidade total na assistência. Precisa ter o conhecimento. Que caminho seguir? Que caminho, né? Eu posso falar que algum caminho que a gente pode seguir é implantação de barreiras. Então, vamos dar um exemplo no futebol. Futebol, aquela falta, a primeira coisa para evitar o gol, o goleiro vai pedir a implantação de barreira. Mas essa barreira ela é segura? Ela vai garantir que o gol não aconteça? Não. Ela é um processo, então entenda, você pode simplesmente ter uma barreira ali para tal processo, mas entenda que ela pode ter erros. Tá? Mesmo jeito que o goleiro lá no futebol ele põe uma barreira, ele põe um monte de gente na barreira, ele fala, não vai ter gol. Então, minha barreira está garantida. Mas olha ali nessa imagem, olha as brechas, né? Então a gente tem que ficar muito atento às brechas para evitar justamente o inesperado, que ninguém espera, que é o gol. No caso do hospital, não é gol que a gente espera. É um evento adverso, um evento que a gente não estava esperando com aquele paciente. Então, implantar barreiras é interessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, dentro desse planejamento, né, a gente desenha o processo de trabalho, a gente avalia os riscos, vê documentos e protocolos que a gente tem que seguir, tem que se comunicar, né, capacitar e fazer auditorias para ver se esse processo todo é seguro. Então, não é simplesmente implantar, acompanha para ver se esse processo é bem seguro. Então vocês, dentro do hospital, dentro de uma clínica, que seja, a gente vai ver diversos documentos, né, tabelas, que vão te ajudar de alguma forma ou de outra a estar melhorando o teu processo de trabalho, né? Como é que esses documentos são gerados, né? Através das comissões. Nós precisamos de comissões. Aí que entra você, profissional das técnicas radiológicas. Eu vejo poucos profissionais das técnicas radiológicas atuando em comissões. O hospital que você trabalha, ele tem comissão, ele tem que ter. Comissão é um grupo de pessoas sentando ali para resolver um problema, alinhar alguns processos. E uma comissão, ela tem que participar, enfermagem, administrativo, você, todo mundo que está envolvido no setor. Porque aí é o levantamento de erros. Aí que cada um vai fazer o seu levantamento de erros para a construção de documentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E o ideal é toda a equipe, toda a comissão, não sei se vocês se lembram, é da minha época aí, o Leão Lippe e a Iena Hard, você que é mais geração mais novinha, né, você não vai lembrar. Mas é muito interessante porque o Leão, ele sempre vinha com ideias, isso vai dar certo, isso é incrível. E a Iena, ela era a barreira negativa. Ela era ó vida, ó azar. Quem não lembra da Iena Hard, né? Acho que aqui o pessoal do estúdio lembra. Vocês lembram da Iena Hard? Lembram, né? Ah, então eu tô mais tranquilo. Eu sou geração Barça, mas vamos lá. A gente precisa desses negativos, esses negativíssimos, esses barreiras dentro das comissões. Porque eles vão ajudar, muitas vezes, quando você vem com uma ideia, eles vão dar uma freada para essa ideia não virar uma coisa absurda no final, né? Então, comissões são multiprofissional, muitos profissionais participando, levantando erros, mas a gente gosta das pessoas entusiastas, né? Vamos fazer isso, vamos lá, aquela pessoa que acha que constrói um prédio de 30 andares num dia. Mas nós precisamos da Iena Hard também para pôr as barreiras e nos ajudar de alguma forma do processo, né? E também, né, a gente tem que pensar nos líderes, né? Cada comissão pode ter o seu líder, ou numa comissão pode ter vários líderes, né? Então aqui tem um pouquinho dos líderes aí, não vou ter tempo de falar todos os líderes, mas dá uma pausinha aí, essa é a vantagem do ensino à distância, né? Mas nós temos desde do conector, do assessor, do professor, vê se teu chefe se encaixa em cada um desses. Para ficar de uma forma mais fácil, eu tentei fazer isso aqui, ó. Líder conector é um perfil, né? Ele é hábil, ele enxerga a teia de relações pessoais. Ele é o cara que quer se conectar com você de uma forma. Aí eu peguei, isso não é invenção minha, eu peguei de site, tá, gente? A Viúva Negra, quem não lembra dela, né? Natália Romanoff ali nos Vingadores. Repara
que dentro dos Vingadores é um tema atual, todo mundo assistiu, pô, eu adoro os Vingadores, mas pensa ali entre os Vingadores, tem pessoas com perfis de líder. A Natália, a Romanov, ela é uma conectora. Então aqui tem um exemplo muito interessante, está até no site ali, quem quiser pesquisar, né? Ela aparece em momentos de extrema importância e ela tenta sempre conectar, né? Ela conecta o Tony Stark ao Capitão América, né? Ela tenta fazer a equipe sempre estar junta, né? E é muito legal. E a parte do Hulk também, né? Que ela tenta conectar o Hulk ao resto da equipe, e o Hulk acaba se apaixonando por ela de alguma forma e acaba se conectando pela equipe. Só para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos o líder estimulador. E aí, vocês acham que quem dos Vingadores é um líder estimulador, né? Então ele é um líder que ele eleva a energia do ambiente, faz com que as pessoas se apeguem, faça acontecer, né? Ele gosta de agir rápido, ele gosta de ações rápidas. Quem que vocês acham que é o líder estimulador? Quem? Justamente ele. Olha o perfil dele, né? Ele é extremamente inteligente, né? Ele, quesito no caso aí da tecnologia, o que precisava para o momento de ação, né? E ele tem planos de ação bem pensados. E ele quer contar com a equipe de alguma forma. E ele estimula, ele tem um bom senso, ele acaba de uma forma ou de outra conectando com a equipe. É o perfil de um líder estimulador. E aí o provedor, ó. Ele está sempre querendo saber como apoiar a equipe, valorizar os funcionários. Ele é confiável, ele defende as pessoas. Quem vocês acham que dos Vingadores é um líder provedor? Ah, cara, é ele, né? Olha como ele conecta. O Capitão América, né? O Steve Rogers, né? Ele trabalha muito, é o perfil dele, né? De conectar as pessoas, valorizar, olhar no olho. Eu preciso de você, vem junto comigo, né? É bem o perfil dele, né? Fala que ele é bonitão, né? Aí nós temos aí o líder assessor, né? Quem que vocês acham que é um assessor, né? Ele lidera pessoas, as pessoas recorrem muito a ele, né? Ele sempre tem um conselho sobre determinado tópico, ele sempre ajuda, ele orienta, né? Ele, como um perito, ele está sempre aprendendo a ensinar as outras pessoas. Ele é um líder nato, né? É o Pantera Negra, é o T'Challa, né? Repara, né, como ele consegue unir as pessoas, diversos exércitos, né? Olha como se aplica isso ao ambiente hospitalar, né? Então você tem várias equipes, né? Você tem que unir várias equipes. E encara essas equipes como tribos. Então, ó, é um líder assessor. Criador, né? Ele age. Aí nós podemos falar do Doutor Estranho, ele tem um perfil, né, de um líder criador. Ele é um pouco individualista, né, ele gosta de fazer as ações sozinhos, né, e ele se orgulha das suas próprias ideias, né, mas é o perfil de um líder criador. Influenciador, mas o Thanos é um influenciador negativo, né, mas reparem como ele, através da persuasão, ele consegue convencer as pessoas, até quando ele está errado, né, ou não. Mas existem diversos perfis. O único líder que eu não quero trombar na minha frente é o líder batatinha frita 1, 2, 3. Ele te dá a tarefa, ele vira as costas e se você não faz a tarefa direito, ele vai lá e te elimina. Esse líder eu não quero trabalhando comigo, porque ele chega para você e fala, o processo de trabalho é esse, tá? Beleza? E vai para a sala dele. Aí se dá alguma coisa errada, ele culpa a equipe, ele elimina a equipe. Ele está sempre lá, ele nunca se põe como culpado. Esse eu não quero nunca. Galera, tudo começa através de ideias, né? Comissões através de ideias, e tudo começa pelo conhecimento, né? Vamos pensar, quais são as metas internacionais de segurança do paciente? Acabei de falar quase todas com vocês, mas olha a simbologia aí, né? Meta 1, identificação segura do paciente. Você executa uma identificação segura dentro do seu serviço? Você pede que o paciente fale seu nome e data de nascimento antes de fazer o exame? Isso é uma prática comum. Quando você vai entregar o exame, você faz a conferência. Isso é um processo muito seguro. Meta 2, comunicação entre profissionais de saúde. E aí, troca plantão, você se comunica com o seu próximo colega, você fala tudo o que aconteceu, você se comunica com as demais equipes, você se vê numa bolha. Se você se vê numa bolha, é preocupante.
Farmacovigilância, não vamos entrar muito, cirurgia segura não, mas vamos entrar aqui na meta 5, que é profilaxia das infecções. Você higieniza o seu equipamento da forma correta, você trabalha de uma forma correta, você faz um processo seguro de higienização das mãos. Meta 6, você evita a queda, você de alguma forma contribui para que não ocasione quedas no seu setor. Quando vai fazer um raio-x de tórax de um idoso, você tenta tomar todos os cuidados para que não aconteça uma queda. Então, o conhecimento é bom você ter uma visão geral das metas internacionais de segurança do paciente. Então é sempre aí pensar na meta 1, conferir os dados, né? E não simplesmente o paciente sair correndo e você atrás dele, atrás de informação, né? Melhorar a comunicação, isso é muito importante, gente. Passagem de plantão, conversar com o próximo que está vindo. Isso faz toda a diferença. Estabelecer uma comunicação com os demais componentes da equipe, administrativo, médico, enfermagem. Meta 5. Meta 5 eu me orgulho muito porque eu apresentei um estudo falando dos riscos, as bactérias que nós temos no setor. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. As bactérias, isso pode ser tema para uma próxima aula, vocês não têm ideia das bactérias e agentes que nós encontramos nos acessórios. Muito grave, muito grave. Então, você acaba pondo medo. Se você não tomar um susto, um baque, muitas vezes, então esse processo de educação passa por uma conscientização meio que no susto. E você fornece dados. Se você não fizer isso, olha o que vai acontecer. Você pode estar levando uma bactéria, uma infecção para tua casa, para o teu pai, para teu filho. Então, se a pessoa não pensa no paciente, mas ela vai pensar na família dela. Sim, espero, né? Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Um treinamento de meta 5 se baseia muito nisso. Reduzir o risco de queda, conforme eu falei. Tomar o máximo de cuidado, né? A hora que tirar o paciente da mesa do raio-x ou da mesa de radioterapia, acompanhe o paciente, né? Tem gente que vira as costas e fala, o senhor pode levantar e aguardar lá fora. Isso é um crime. Ele pode cair, bater a cabeça no banquinho, né? Uma série de coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Você fala, como que ele vai cair e bater a cabeça? É impossível. Nada é impossível. Uma vez eu falando com uma enfermeira, que no momento eu achei ela meio louca, mas eu vi que ela era muito sábia. Eu perguntei por que o colaborador não podia usar brinco, a colaboradora. Não podia? Pode ser o colaborador. Por que quem não podia usar brinco? Ou ela podia? Ela fala, Paulo, nós temos que evitar os riscos. Esse brinco pode escapar na hora que ela está atendendo o paciente, entrar pela garganta do paciente e sufocar o paciente. Eu falei, enfermeiro do céu, se isso acontecer é porque era para ser mesmo, porque um brinco está rachado na orelha. Cair lá na glote do paciente, travar a glote, o paciente ter uma parada respiratória, uma broncoaspiração, isso é porque é pra ser. Tava escrito isso, né? Ela deu uma risada, mas hoje eu compreendo. A gente tá vendo? Tem que minimizar o risco. Um brinco pode ocasionar isso. Tá vendo? Temos que... reflexão. Beleza? Algumas ferramentas, né, gente? Que é legal. Quando você tem uma ideia, você identifica o problema, analisa ali o fenômeno, faz um processo, o que eu devo fazer, né? E põe em execução. E você verifica se deu certo. Esse é o famoso PDCA. Que eles falam, vamos rodar o PDCA, é isso. Aí você verifica se o processo está certo. Se no final o processo foi muito bom, ok. Essa é uma ferramenta rápida que as pessoas vão ter que fazer todo dia para a segurança, né, para o melhor do serviço. Não deu certo. Roda de novo o PDCA. Planeja, executa, verifica, ação de novo. Não deu certo. Roda. Já vi PDCAs rodarem mais de 15, 20 vezes e sem alterar. É um organismo vivo que se muda, se modifica a cada dia, a cada semana, até você chegar no PDCA perfeito. Outro ali, ó, é o 5W2H, né? É uma ferramenta de planejamento também, né? De ações, que você pode levar até para sua vida, mas ó, uma ação que eu bolei para radioterapia. A primeira ali está o what, né? O que fazer? Garantir o correto preenchimento da ficha de radioterapia. Então eu queria garantir esse processo da ficha de uma forma segura. Por que eu quero fazer isso? Rastreamento de erros no prontuário do paciente. Tá. Quem vai fazer? Aí no caso eu pus Madame Curie para fazer, mas você pode pôr uma pessoa ou uma equipe responsável. Aonde que eu vou fazer? Nos prontuários dos aceleradores, que são os aparelhos de radioterapia.
Como que eu vou fazer esse processo? Eu vou verificar no prontuário, com auxílio de um checklist, os principais itens que tem que estar ali na ficha do paciente. Carimbo médico, carimbo físico, preenchimento correto do fracionamento. Eu vou verificar tudo isso e vou fazer um checklist. No final, aí eu coloco um prazo, né? Imediato, um tempo, eu ponho um tempo. Depois, gente, eu vou gerar uma coleta de dados. Quais são os erros que eu mais vi? Quais são os erros que eu não vi? Em cima dos erros que eu vi mais na ficha, eu vou fazer um plano de ação. Para que o preenchimento fique correto. Então, são ferramentas muito interessantes para a gente usar no nosso dia a dia, né? Outra ferramenta muito importante são as capacitações. Então, a capacitação que eu falei que eu ia falar com vocês nos últimos slides meu, a capacitação ela é um processo que, assim, não adianta eu fazer 1000 documentos se eu não capacito da forma correta. O colaborador meu tem que entender meu processo. Então, dentro das capacitações, a gente pode pensar em metodologias. Essas metodologias nós usamos muito no Senac. E essa metodologia, por exemplo, exposição dialogada. Professor falando, né? Palestrante, uma forma de expor. É o que a gente mais vê em salas de aula de uma forma geral. Mas nós podemos usar outras ferramentas, né? Para ficar muitas vezes menos cansativo, ficar uma forma mais dinâmica da pessoa entender o processo, não ficar só aquela aula da pessoa falando, cansativo, a pessoa dá umas pescadas, dorme para um lado. Não, a gente pode usar, né? Fazer com que a pessoa participe do processo, né? Atividades em grupo, com uma apresentação, né? Em casa de plenária, é muito interessante. O brainstorm, né? Discussão de ideias, apresenta um problema lá na sua reunião, tudo, e cada um vai vir com uma ideia. Joga as ideias mesmo, tempestade de ideias, joga lá no papel. No final vai sair uma ideia incrível, né? Gerar debates, também muito interessante. Diário de bordo, registrar, organizar algumas informações, alguns conhecimentos, fazer a pessoa anotar, né, durante a trajetória dela no serviço, né? Aí tem a dramatização também, que é legal. Por que não, num treinamento, numa capacitação, fazer esses colaboradores fazer uma dramatização, né? Usar uma representação, se torna uma forma muito mais dinâmica. Muito mais dinâmica. Então, tá vendo que até para a educação, para capacitar, a gente tem ferramentas diferentes, né? Web Gincana. Temos aí Kahoots, temos ferramentas aí que faz o processo ficar muito mais divertido. Aí a pessoa acaba fixando. Pensando nisso, eu trouxe um exemplo para vocês. Se alguém quiser levantar da cadeira agora, né? Um exemplo de como pode ser mais divertido esse processo educacional, né? Então você está dentro de casa aí agora e eu acabei elaborando em cima de um hit aí, uma música pensando na radioterapia. Eu queria garantir um processo dentro da radioterapia que o colaborador ele entenda o passo a passo assim para a linha ficar mais segura. Então o passo a passo seria, né, ele fazer a meta 1, ele conferir se está todas as informações na ficha, depois ele conferir se todos os acessórios estão na mesa. Então, fazer uma pré-checagem. Aí eu bolei uma musiquinha aí, que você pode estar usando na capacitação, que muitas vezes vai te marcar e você não vai esquecer mais dessa música. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Quem quiser levantar da cadeira, esticar aí, vamos lá. Olha lá, vamos comigo agora, hein? Quiser dançar que nem a caveirinha, agora, vem comigo, ó. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Meta 1 tá ok, ficha tá ok, acessório tá ok, marquinha tá ok. Toca a radiação pro desespero do tumor. Toca a radiação pro desespero do tumor. É mais ou menos essa ideia, tá vendo? Eu vou até fazer de novo. Galera do estúdio, vamos voltar pra fixar. Aqui eu tava meio tímido no começo, vamos voltar. Mas vamos lá. Agora dá pra dançar, hein? Esse é o tumor, hein, galera? Tumor, hein? A radioterapia fala, quando eu vi essa farda, o câncer treme. Vamos lá. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Identificação tá ok, ficha tá ok, acessório tá ok, marquinha tá ok. Toca a radiação pro desespero do tumor.
Troca de ação por desespero do tumor. É mais ou menos essa pegada, galera. Quero me despedir. Muito obrigado pela aula, muito obrigado por você estar me acompanhando até agora. Fico muito feliz. Obrigado, EAD Plus, por esse projeto lindo. Minhas redes sociais, aí, quem quiser seguir um pouco do trabalho que eu faço ali na PhD Eventos, na Doutor Ensino. E a palavra que vem na minha cabeça agora é gratidão. Obrigado por você estar aqui, obrigado pela EAD e por proporcionar esse momento que foi bom para mim. Espero ter sido bom para vocês também. Aqui as nossas pós, aqui ó. E abraço a todos.